A gente vai se encaminhando para as nossas últimas aulas do ano, mas a gente ainda não terminou de estudar a relação entre a sociedade e a política. Eu sei que vocês se interessam muito sobre esse tema e por isso eu trouxe mais uma aula voltada para que a gente entenda sobre como a gente se organiza politicamente. Nesse caso, eu trouxe o conceito de razão comunicativa desenvolvido por um filósofo e teórico da sociedade que é ninguém mais, ninguém menos do que Habermas. Mas vamos entender o que ele nos diz sobre a razão comunicativa e como este conceito se relaciona com a democracia na atualidade. Certo? Bem, então olha só, gente. Esse cara ele começa se questionando lá atrás. O cara viveu num contexto em que a Alemanha nazista estava, ou melhor, que o nazismo estava em ascensão na Alemanha e, consequentemente, na Áustria. Ele viveu num contexto em que a União Soviética estava se tornando mais repressiva com o governo do Stalin, e ele, como um marxista de segunda geração, porque os de primeira são aqueles que vieram antes. Ele é de segunda, que ele é da chamada Escola de Frankfurt, né? Ele vai começar a repensar alguns conceitos. E aí, ele vai pensar o seguinte: será que a razão humana ela está realmente corrompida, eh, gerando assim o controle do ser pelo ser? Apesar de estar escrito aqui erando, eu garanto para vocês que é gerando. Ó, ninguém nem viu que está escrito erando. Bem, o que ele quer dizer com isso? Ele retoma uma conexão da filosofia com a vida prática e política do dia a dia. Tá? Então ele vai começar a pensar no seguinte, que a base das coisas está no entendimento do que é a razão. Então é o seguinte, o Habermas ele vai contrapor a ideia de uma razão instrumental com uma razão comunicativa. Tá? Uh, então ele vai dizer o seguinte, a razão instrumental falaria naquela ideia de padrão de racionalização, naquele, como eu posso dizer, naquele ideal tecnicista do negócio, de procurar um fim, sabe? Das coisas ter uma finalidade. E por isso, ele vai pensar que é necessário pensar numa nova forma de se entender a razão. A razão não pode ser vista apenas como um fim, como uma forma de alcançar um fim, digo. Por isso que ele vai pensar no conceito de ação comunicativa, em que ele vai nos contar o seguinte: ele vai partir da perspectiva de que os seres humanos eles fazem as coisas com as palavras, que a linguagem ela é essencial para transformar o meio em que nós estamos. E daí o Habermas ele aproxima da filosofia, da sociologia, da linguística, da psicanálise, enfim, ele vai longe no negócio. Tá? Então, assim, o Habermas ele vai argumentar que através de uma ação comunicativa, comunicação, a gente consegue transformar o que é objetivo, o que é subjetivo, o que é social como um todo no mundo. Mas se ficou confuso antes do que eu falei de razão instrumental e razão comunicativa, eu quero deixar mais claro para vocês agora. Agora. Então é o seguinte, a razão instrumental, tá? A razão que então estava em voga desde pelo menos a Revolução Industrial, o Iluminismo, a Revolução Industrial, a ciência positivista, né? Esse processo todo de algo tecnicista, de procurar utilidade nas coisas, ela vai significar que as ações do indivíduo elas são feitas para que certa finalidade seja alcançada. Tá? Então, a razão instrumental ela surge com a descoberta da possibilidade de controlar a natureza. Quando a ferramenta, né, quando a razão se torna então uma ferramenta para operar o processo produtivo. Tem a ver com aquela visão utilitária da filosofia, o utilitarismo, que a gente se indaga e descobre as coisas com certa finalidade. Então, a gente reflete, nós alcançamos certos padrões de organização social, política, produtiva, enfim, para que a gente, enfim, tenha certo objetivo a alcançar, né? Que é
o acúmulo da propriedade privada, quer garantir um maior mercado consumidor, quer seja o que for. Tá? Falando dos contextos industriais. Bem, a questão é que ele vai nos propor como contrapartida a razão comunicativa, que estabelece, então, a realidade a partir de um consenso social. Ela não é fruto de uma iniciativa individual com certa finalidade. Ela surge no consenso da sociedade. Pera, mas como assim? Não faz sentido nenhum? Bem, a gente vai chegar lá. Vai fazer sentido. Olha só. Então, o Habermas, ele nos conta aqui, tanto diálogos que nós temos no nosso cotidiano uns com os outros, como os discursos. Tá? A gente consegue propor questionamentos. Verdades que antes eram tidas como inabaláveis, como se elas fossem universais. Enfim, fosse a única verdade, cada uma delas, né? A gente passa a questionar. No momento em que eu tenho uma posição e outra pessoa tem outra posição, e a gente precisa dialogar, porque eu vou dizer que a minha posição está correta, ela vai dizer que a dela está correta, por mais que a gente talvez não acredite um no outro. O nosso diálogo pode abrir brechas para a reinterpretação das nossas posições. No sentido de que talvez certo ponto faça sentido, se não tudo, certo ponto, e a gente vai chegar a certos consensos a partir disso. Então, todas as normas, todos os valores vigentes, eles precisam ser justificados. Todas as relações que nós temos na sociedade, elas são fruto de uma negociação entre dois interlocutores, os quais vão buscar, dois ou mais, né? Os quais vão buscar o consenso. Como um todo, se respeita sim a reciprocidade, se respeita inclusive a ideia de há um melhor argumento. Talvez minha posição não seja tão consistente quanto a do outro, e pode ser que eu aceite isso se ele me mostrar que a posição dele é melhor. Então, olha o que ele está dizendo. Não vai pensar na razão no sentido de vamos fazer as coisas com certa finalidade. Vamos pensar na razão como algo que surge junto e a partir da comunicação entre diferentes indivíduos que vão dialogar, é claro, e vão a partir daí procurar um consenso. É esse consenso a nossa ideia central aqui. Então, olha só. Ele vai falar que a sociedade tecnocrata, que é uma sociedade industrial, os sistemas administrativos, então, eles vão impor consideráveis limitações e que vão esvaziar o sentido de democracia. Da mesma forma e na mesma época em que se aumenta o desemprego e, na verdade, aqueles que continuam às margens do sistema, continuam não tendo melhores condições de vida, vão, enfim, continuar enfrentando sérias dificuldades. E só para a gente retomar, o conceito de tecnocracia é aquele que é baseado em decisões técnicas, ou seja, supostamente destituídas de valores. De certa forma, é uma maneira de se apresentar, né? Uma sociedade, um regime político, enfim, porque a gente sabe que não existe neutralidade. Todo mundo tem visões de mundo. Mas os tomadores de decisão, os políticos, os grandes burocratas, enfim, eles seriam escolhidos com base na experiência em certa área e com certas responsabilidades. Então, quando a gente fala aqui em sociedade tecnocrata, a gente está falando de uma sociedade industrial que é pautada no melhor resultado, no aumento da produção. Então, ao contrário do que certas pessoas esperavam, a sociedade tecnocrata ela não garante em si um aumento da participação popular, muito pelo contrário, vai gerar um esvaziamento político de pessoas vendo que não dá para realizar grandes transformações nesse tipo de sociedade capitalista. E por isso, a democracia vai perdendo a sua fonte, que é a própria população, o próprio demos, o próprio povo.
Então essas pessoas que não melhoram de vida, não conseguem participar das instâncias de decisão, vão vendo uma sociedade cada vez menos democrática, ao contrário do que deveria ser durante a Revolução Industrial. Bem, mas é aí que o Habermas vai propor o seguinte questionamento: como criar novas estruturas de comunicação dentro deste espaço público aqui, da sociedade tecnocrata, em que as pessoas estão esvaziadas de sentido político? Como a gente faz para a galera participar quando ela não vê sentido em participar? Bem, é aí que ele vai começar a se aprofundar um pouco mais na história. Tá? Ele vai dizer que a história ela deve ser compreendida como um conjunto de interações sociais. Porque é através dessas interações que é possível encontrar meios para, por sua vez, encontrar diálogo e consenso na sociedade. Em outras palavras, a humanidade ela é feita das mais distintas interações. E a gente precisa, nas interações que existam, termos o diálogo. Não basta só reprimir e matar geral que nosso grupo se impõe e pronto. Não, é para ter diálogo. E com diálogo a gente consegue o consenso. Pô, mas que diálogo que vai ter entre um senhor feudal e um servo? Que diálogo que vai ter entre um grande burguês e um proletário qualquer de uma empresa? Calma. É diálogo como um todo, que envolve classes, o que envolve meios mais amplos. E não é só individual o negócio. É coletivo. E é preciso. Uma burguesia não consegue enriquecer sem ter trabalhadores que tenham um mínimo de saúde física, que tenham condições para trabalhar mais, que descansem, que recebam melhor, para que, enfim, que eles possam produzir mais. Do mesmo jeito, o proletariado até poderia vir a se organizar com autogestões de fábrica, e o Habermas nunca negou isso. Mas numa sociedade capitalista, ele considera que é preciso negociar espaços de representação. Bem, então olha só, qual é o papel da comunicação meio a isso? Tá? Primeiro ele vai nos contar que a razão já é, né, por sua vez, uma relação entre duas pessoas. A relação a razão, ela está nessa relação de dois indivíduos dialogando para buscar um consenso. Em uma sociedade, em uma situação de comunicação, a gente teria condições para um debate que fosse verdadeiramente autêntico. A razão, então, ela é como se fosse um conjunto de normas que garantem o caráter democrático e rigoroso de todo debate. Porque a razão, ela está no diálogo. Olha o que ele está dizendo, a razão está no diálogo. Então, a razão, ela garante a democracia porque ela está no diálogo. Então, através de um uso adequado da razão, é que os seres humanos conseguem procurar um consenso que seja geral e espontâneo. Não seja necessariamente algo forçado, uma votação que a gente vai lá, se encontra e decide que a minoria que perdeu tem que aceitar o que a maioria decidiu. O consenso, ele se forma no diálogo. Que fique claro isso, tá? Bem, mas ele vai tentar entender algumas condições, né, que se impõem nessa situação. Então, vai falar das condições da situação ideal de fala. E aí ele deixa muito claro que ele não está falando das deformações e imposições que são próprias do poder social. Somente entendendo as condições daqueles que falam que seria possível, assim, descobrir qual é o melhor argumento. Aquele que ninguém impõe, mas que se impõe a todos. Não é uma ditadura que está lá um cara impondo, os outros aceitam. Mas é algo que se torna tão natural através de uma imposição de valores, uma imposição que é feita com diálogo, enfim, que simplesmente é aceito pela sociedade. E aí, ele vai falar quais são essas condições. Dentre elas, nós temos, por exemplo, a questão da compreensibilidade, a possibilidade de tu ser compreendido naquilo que tu diz. Da verdade, de que aquele que argumenta
não é argumentador como está aqui, né? É argumentador. Ele deve pressupor a verdade daquilo que ele não pode propor uma situação que não seja verdade. Senão o argumento dele, a forma que ele quer que esse discurso se dissemine na sociedade não vai ter validade, não vai se impor. Deve ter também sinceridade. O argumentador, ele aceita ser convencido daquilo que afirma. Ele acredita naquilo. Ele não é uma pessoa que está falando por falar, porque pagaram ele para falar e pronto. E ainda, o argumentador, ele deve respeitar normas lógicas da argumentação. Então, em outras palavras, essas são 4 condições essenciais para que certo argumento consiga se impor a todos. Tá? E aí o Habermas vai nos trazer a ideia de emancipação. Muitos teóricos da sociologia, filosofia, história, pedagogia, entre outros, falaram em emancipação. Mas o que ele entende por emancipação? A emancipação por si, ela é parte própria do desenvolvimento da razão. Ela liberta a própria razão daquele irracionalismo e também de um racionalismo unilateral. A emancipação está ligada à autorreflexão. Ela está ligada a uma ideia de estabelecer modos de comunicação entre as pessoas. No momento que elas se comunicam, elas expõem posições, elas pressupõem verdade, sinceridade, compreensibilidade, estão dentro das normas, enfim, daquele grupo. Aí elas conseguem, no diálogo, se emancipar. Tá? E por isso que o Habermas vai dizer o seguinte: no contexto que ele analisa, de um século, quase um século depois, mais ou menos um século depois das obras originais do Karl Marx da vida, que ele não nega influência, ele inclusive reconhece a base. Ele vai dizer que o proletariado talvez não se tornou a maioria daquele sentido de uma mão de obra industrial. Apesar da sociedade tecnocrata, alguns direitos foram conquistados. E talvez a revolução em si não seja o único caminho para que alguns espaços sejam abertos. É por isso que o Habermas ele vai nos contar que não é possível a emancipação de apenas uma classe ou de um outro grupo específico. É preciso fazer uma emancipação da humanidade como um todo. A emancipação ela não deve ser buscada apenas no sentido de lutas de classes, né? Em termos de uma classe vencendo a outra, mas ela deve também aparecer em termos sociais, culturais, intelectuais, enfim, religiosos, o que mais for possível. A emancipação que surge através do diálogo e do consenso, e o diálogo que por si manifesta a razão da comunicação, garante a democracia. E por isso que o Habermas vai nos contar que é preciso incentivar, é preciso potencializar a autorreflexão. E o diálogo também. A autorreflexão e o diálogo eles surgem através de uma educação social, através de políticas públicas. E veja, tudo deve ser feito por meio do diálogo, excluindo assim a possibilidade de que uma ditadura se instaure. Então, ele não está declarando apoio à União Soviética, apesar de se dizer de esquerda e tudo mais. Ele não está dizendo que a democracia liberal e representativa é o ideal. Ele está falando da gente aumentar a democracia, que seja baseada sempre na autorreflexão, baseada no diálogo em que as pessoas, como um todo, sejam libertadas, sejam emancipadas. E, claro, que esse diálogo, por sua vez, garanta o que é a razão comunicativa. Né? E volte a trazer as pessoas de volta, né, para um espaço de decisão na democracia. Ele não vai nos contar como, vai nos falar apenas que a democracia deve ser defendida, que a ditadura deve ser evitada e que, claro, a educação social e políticas públicas devem potencializar, né,
essa possibilidade de comunicação. Mas ele não nos dá fórmulas, não nos dá caminhos, né? Mas eu acho que é interessante, né, para a gente entender hoje como a democracia ela pode ser potencializada sem ser entendida apenas dentro dos limites que nós conhecemos hoje em dia da nossa democracia e de outras democracias atuais, né? Bem, gente, eu espero que tenha ficado claro para vocês. É meio repetitivo, né? Mas acho que dá para entender. Qualquer coisa, vocês me chamem. Então, por hoje a gente fica aqui e logo mais a gente termina os nossos estudos sobre política neste ano. Por enquanto, paramos aqui. Então, até uma próxima aula. Valeu, falou!